Boa noite, pessoal. Que honra ter tanta gente conhecida e alguns que vamos conhecer hoje. A ideia do Fora da Casa surgiu quando a gente começou a pensar que a igreja nos anos 70, 80 pensava muito sobre o padrão da igreja como templo. E a gente está vivendo uma geração que está pensando na igreja fora das quatro paredes, onde a gente entende que a igreja somos nós e que nós podemos e devemos fazer a diferença como seres humanos e devemos implantar o caráter de Cristo na nossa sociedade. Então a igreja precisa falar sobre corrupção, a igreja precisa falar como devemos nos comportar como advogados, como juízes, como procuradores, como qualquer tipo de atividade profissional. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como a gente deve atuar na nossa sociedade e no meio onde a gente vive. Como as pessoas de fato podem olhar para nós, caramba, o que você tem diferente? Realmente você falar sobre Cristo. E como vai funcionar a dinâmica do Fora da Caixa? A gente vai distribuir papéis para que vocês possam fazer perguntas. E essas perguntas vão ser entregues a Repa. Repa está por aqui? Repa e Rodrigo. Aí, Repa e Rodrigo. Podem distribuir já. E vocês vão poder fazer, quem tiver caneta, já vai escrevendo. Quem não tiver, empresta para o irmão. Quem não tiver, levanta a mão que a gente vai achar. Ou então vai comprar ali, se tiver. Bom, eu queria chamar a primeira convidada da noite. Ela é da casa. É a minha melhor amiga também. Mas eu não chamei, não convidei porque ela é minha melhor amiga. Mas porque ela é empresária formada em Direito, administra uma empresa de 200 funcionários, é ativista social e foi uma das líderes do Apenas Ame com mais de 12 mil voluntários, Priscila Teixeira. Tá na beca. O segundo convidado também é meu amigo, não é da casa, mas pode ser. Futuro marido de Juliana. Ele é formado em Direito, deputado estadual. Ele também é ativista social, esteve à frente do Corrida do Bem, Bruno Cunha Lima. A terceira convidada, também uma grande amiga minha, precisa ser meu amigo, viu, para estar ali. A conheci trabalhando como voluntária no presídio Júlia Maranhão. Ela é também formada em Direito, foi advogada voluntária, estudou para concurso e hoje ela é juíza de Direito do Estado de Pernambuco, Rosário Arruda. Uma salva de palmas. Vamos aqui subir. Ai, subi. E aí, pessoal? Bom, eu vou dar... Aqui tá bem, viu? Eu vou dar 2 minutos, viu, Bruno? 2 minutos. Vou dar 2 minutos, viu? Para que vocês possam se apresentar para o pessoal. Rosário, pode começar. Começa com a casa? Começa com a casa. Vamos lá, Pri. Então, meu nome é Priscila, né? Eu acho que vocês já leram, gente, um pouquinho sobre mim lá nas redes sociais. Sou formada em Direito, fiz pós-graduação em São Paulo, em Administração de Pequenas e Médias Empresas Familiares. Hoje sou diretora de um grupo de empresas, onde é a Luque e a Turazul. Nós temos em torno de 200 funcionários. E fui uma das líderes do Apenas Ame. E é isso, estou aqui agora na Orla Jovem. Bruno, por favor, viu? Não fica acumulando, não, meus minutos para você, Fica com vergonha não, viu, Bruno? É bem rápido. É rápido. Boa noite, pessoal. Eu sou Bruno, formado em Direito também, como Priscila. Mas Priscila foi para a atividade privada. Eu dirigi a minha vida para a atividade pública. Exerci metade de um mandato de vereador em Campina Grande. Eu sou egresso da política estudantil. Participei da política estudantil desde o colégio, desde muito cedo. Já na universidade fui membro de centro acadêmico, presidente de centro acadêmico, de onde renunciei para ser candidato a vereador na eleição de 2012 e tive a felicidade de me eleger. Passei 2 anos consecutivos com a maior produção legislativa da casa.
e fui alçado à condição de deputado. Hoje estou na Assembleia e depois de um período, eu brinco dizendo, de deserto aí de 1 ano, as meninas acompanharam bem isso, bem de perto. Foi quando eu descobri onde a minha fé e a minha vocação se tangenciam, elas se encontram, e passei a entender ainda com maior profundidade a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo nas áreas comuns da vida, né? A igreja brasileira, daqui a pouco eu falo sobre isso, ela sofre uma influência muito grande do fundamentalismo americano, que muitas vezes empurra a gente a separar a vida particular, a vida privada, a vida, como se chama, secular, da vida sagrada da igreja. Mas nós somos embaixadores 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, no relacionamento vertical e horizontal com Deus, nós precisamos proclamar a Deus todos os dias da nossa vida. Boa noite, meu nome é Rosário, eu começo dizendo que eu sou filha de um Deus vivo. Sou juíza no estado de Pernambuco, sou formada em Direito, eu sou bem menos do que eles. Eu estou aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu sou bem menos do que eles. Sou formada em Direito, sou juíza no estado de Pernambuco, já atuei na Vara Regional de Infância, tenho alguns projetos lá em Pernambuco pela atuação como magistrada. Exerci função de advogada antes de ser juíza, advogada voluntária, fui enfrentante de concurso público. E o que eu posso resumir é que, em todo o tempo, Deus estava comigo. Então, vamos lá, começar as perguntas. A Bíblia fala que é para a gente amar uns aos outros. E isso implica em dizer que a gente tem que amá-lo em sua necessidade. Eu queria que vocês pudessem, começando por Rosário, como isso se aplica no teu contexto? Quando você olha, por exemplo, um caso, que você vai, caramba, eu preciso amar, e não só resolver, não só olhar o judiciário com a simples celeridade processual, como se fala, resolver os problemas. Como você encara isso, amar? Como é que você olha que Cristo amou e como você inclui isso no dia a dia? Thaís, é algo tão complicado, porque o judiciário de hoje ele é um judiciário de números. É um judiciário que nos pressiona a produtividade, e aí você tem que ser um juiz de números. E vivendo com números numa unidade onde cada processo é uma vida, é muito complicado, entendeu? Essa é a minha visão, e a visão que eu passo para aqueles que trabalham comigo é que cada processo daquele é uma vida que Deus colocou em minhas mãos. É ali naquele momento que, quando eu entro para trabalhar, que a pequena oração que eu faço é que Deus me diminua para que Ele cresça em mim. E aí é que a gente faz, olhando cada processo daquele, olhando cada caso a caso. Hoje eu não atuo mais com criminal. Eu já fui juíza, como se diz, generalista, porque eu fui juíza de vara única, eu fui juíza de região de grupo de extermínio. Mas olhar cada caso, seja ele um caso criminal, seja ele de família, olhando aquilo ali como uma vida. Eu acho que a gente batendo um papo, eu até falei sobre isso. Eu trabalhei em uma região de grupo de extermínio 2 anos e meio, Bruno. De lá, quase todos os magistrados foram ameaçados. Eu nunca fui ameaçada lá. Aí você me pergunta, nunca fui ameaçada por quê? Eu me recordo de fazer uma audiência com um réu confesso, réu de grupo de extermínio. E aí ele, ao final, ele olhou para mim e disse assim, doutora, eu sei que eu vou ser condenado. E ele, com lágrimas nos olhos, assim, mas a felicidade que eu tenho é de sair daqui com o respeito que eu nunca tinha tido. Então, aquele cara nunca ia me ameaçar. Não a certeza que ele teve respeito, entendeu? E é o mínimo que a gente deve dar, tá entendendo? E essa é uma visão que eu passo não só por mim, mas para quem trabalha comigo, para quem convive comigo, de respeitar, de olhar, não achar que aquilo ali é mais um número. Porque, infelizmente, a gente vive no mundo da celeridade, a gente vive no mundo, todo mundo quer que corra, a gente vive tão de um jeito que a gente não tem paciência em nada. Imagine no judiciário quando você tem seu processo. Mas eu encaro aquilo ali. E eu encaro, essa visão é de quê? É a visão de saber que eu estou ali como instrumento de Deus. Eu não estou ali por acaso. Eu estou ali como instrumento dele. E ali eu sou reduzida a nada para que ele cresça em mim. E eu acho que essa visão que se deve ter. Tá entendendo? Deixa eu interromper. É interessante quando a gente fala
eu penso em me reduzir a nada para que ele cresça. E alguns juízes, né, e a gente, é a realidade do Brasil, se acham, principalmente interior, né, é mais do que prefeito, se acha o Deus porque tem a caneta ali para decidir. Como é que você encara, você que é juíza do interior, como você encara o poder que há na sua caneta com a relação de cristianismo pautado olhando a sociedade? Como é que você encara? Thais, eu fui juíza no interior, e sertãozão mesmo de Pernambuco, onde você realmente é a figura, onde você vai a uma padaria e as pessoas abrem um espaço para você passar. É uma realidade que ainda existe isso. Talvez Bruno também sinta isso enquanto deputado, quando ele vai, porque realmente é assim, a sociedade ela tem muito disso. É muito poder dado nas mãos. Talvez eu tenha mais poder do que você dado pela lei. É muito poder. Poder de soltar, de prender, de quebrar a vida. É muito poder. Isso, e fora a sociedade por fora, que ela te enche disso. Está chegando a autoridade, aquela coisa e tal. O que eu posso dizer que, Thais, isso é dado muito poder. Isso é fato. Mas quando se tem Deus, o equilíbrio vem, a sabedoria vem. É o que eu mais peço a Deus. Sabedoria. Equilíbrio. Quando você tem Deus, esse que é dado pela sociedade, que é dado pela lei, ele vai diminuindo. Esmorecendo. Bruno? A pergunta? A Bíblia ele fala que a gente tem que amar o outro como a si mesmo. E amar é olhar a necessidade e tentar estender a mão e resolver o problema, né? Antônio Carlos Costa, um teólogo do Rio de Janeiro, ele fala que é impossível um cristão ver uma necessidade social e não se incomodar e não querer resolver. Como é que você, no contexto como deputado, olha a necessidade do outro e tenta sanar? Como é que você mostra Cristo? Thais, eu falei agora há pouco que a Bíblia é um livro de leis, né? Todo mundo aqui tem essa compreensão. Do princípio ao fim, ele é um livro que traz regras de conduta moral, de conduta organizacional, enfim. Mas Cristo resume todas as leis em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a compreender esse relacionamento que ora se dá no sentido vertical entre as criaturas e o Criador, mas também ora se dá entre as criaturas e as criaturas, né? No sentido horizontal da coisa. Você passa a compreender, e quando você tem a devida, de fato, compreensão do seu chamado para aquilo que você foi chamado a fazer, que não existem coincidências, né? Há poucos dias eu venho enfrentando aí uma campanha bem bacana, já tem um tempo que eu abraço essa causa, que é a causa do autismo. Vou só citar um exemplo. E a gente conseguiu a promulgação de uma lei agora, não tem nenhuma semana, e muita gente me perguntando onde eu vou. Bruno, você tem algum caso de autismo na família? Você tem algum caso de autismo por perto de você? E eu disse que não tenho. Eu disse, mas como foi que você chegou ao autismo? Eu disse, olha, eu fui tocado, né, desde muito cedo. Deus começou a ministrar o meu coração muito cedo. Semana passada completou 13 anos que eu sofri um acidente, bem sério até, passei 2 meses de cama, 2 de cadeira de rodas, e a partir daquele dia Deus começou a ministrar muito ao meu coração sobre paternidade. E desde cedo eu aprendi a praticar algo chamado empatia. Eu acho que quando você consegue resumir as técnicas de persuasão de tudo que Jesus, como um líder, é retratado da forma como ele é retratado na Bíblia, a empatia é algo que vem e flui quando você é tocado pelo Espírito de forma muito natural. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, pensar da forma como o outro pensa, tentar enxergar a realidade que o outro vive, e a partir disso você já não vai precisar sentir na sua pele o que o outro sente para se compadecer da dor do outro. E eu acho que, seja nas funções privadas ou seja nas funções públicas, nós temos esse dever de olhar o outro
né, de buscar de fato ao outro ofertar ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse ofertado e que muitas vezes nos foi ofertado, né? E aí a gente começa a compreender de fato que é como Paulo escreve a Timóteo, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Quando você compreende que o exercício do ministério, o exercício do seu chamado, é um exercício, em primeiro lugar, para o sofrimento, para a mortificação do homem, né? Quando você compreende que não é um chamado para a Disneylândia ministerial, que você vai ter que acordar cedo quando você quer dormir um pouco mais, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder servir a outro, você entende de fato que o resumo de tudo é o outro, não é você. Quando você compreende a construção, quer seja na condição de juíza, quer seja na condição de parlamentar, quer seja na condição de empresária, que a lógica de estar ali naquele lugar não é para serviço próprio, mas para serviço do outro, aí você consegue fazer de forma com que a verdade de Cristo transpareça através da sua ação, sem que muitas vezes você precise estar usando o linguajar do gueto religioso, não estar repreendido, alguma coisa assim. Tem um ditado popular que diz que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E quando você tem esses exemplos, quando você... Padre Antônio Vieira, um dos homens, né, um dos gênios da humanidade, ele diz num sermão que se uma coisa é o semeador, outra coisa é o que semeia, não há que se fazer fruto. Então, se você consegue, de fato, através dos seus frutos, reproduzir quem você é, mais hora ou menos hora as coisas vão acontecer. E acho que a prática da empatia, você se colocar no lugar do outro, no meu caso, na política, de quem está num hospital, esperando numa fila há dias para uma cirurgia, ou quem não tem atendimento público de saúde, ou quem tem uma educação de péssima qualidade. Quando você se coloca no lugar do outro, você tenta mudar essa realidade, primeiro através do seu serviço e através do amor. Muito bom. Pri? Já tomou um minuto todo mundo aqui, né? Não, mas assim, né, nesses últimos 2 anos, o campo empresarial ficou muito difícil por conta da crise. Então, amar as pessoas tem sido algo que eu digo que é quase que um desafio quando eu olho para as empresas, até dos meus amigos, porque as pessoas, elas representam para o empresário um número. Aquela pessoa, ela precisa dar resultado. Aquela pessoa, ela precisa se pagar para que a gente possa ter aquela pessoa no quadro de funcionários, né? Mas algo que eu tenho falado muito e que eu tenho lutado muito lá na empresa é que a gente precisa fazer com que a pessoa, ela entenda quem ela é, entenda o valor dela e ela possa realmente chegar no seu limite, porque muitas vezes você não sabe amar a pessoa e por isso ela não dá resultados. Então, assim, como é importante a gente olhar e perceber o funcionário, né? Porque principalmente quando é subordinado, a gente tende a ter aquela coisa de eu estou pagando, essa é a função dele. Então, é muito fácil você dizer isso. É muito fácil na hora que alguém está precisando de você, que um vendedor está passando por um problema e ele não está bem porque ele está com um problema familiar e você precisa separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Mas não é assim, né? A gente sabe que na prática não funciona assim. Então, eu acho que aí é onde entra o papel do empresário, realmente como de revelar o amor de Cristo, né? A gente estava olhando um painel hoje, e Davi Lago falava sobre como que o Brasil é o país que mais difunde a Bíblia. Então, poxa, as pessoas conhecem sobre Jesus, as pessoas sabem o que é a Bíblia, as pessoas, elas muitas vezes vão na igreja aos domingos, mas será que a gente tem sido o amor de Deus em movimento? Falava que o Brasil, ele já está difundido Cristo, né? Tanto que as nossas cidades já tem um nome de São Paulo, Salvador, Vitória do Espírito Santo. Então as pessoas conhecem Cristo, né? E aí ele estava dizendo que o que falta é as pessoas de fato encarnar, digamos, fazer com que o Espírito Santo de Deus realmente floresça em suas ações, né? É exatamente isso, porque no trabalho, assim, no mundo empresarial, a gente fala muito sobre você precisa fazer o diferente
para que você atinja, né, um resultado que seja diferente. Mas no mundo cristão também é assim, porque fazer o que todo mundo faz, chegar, pregar, fazer um apelo e pedir para as pessoas aceitarem a Jesus, isso todo mundo faz. Então, assim, a gente precisa deixar de somente falar, né, mas realmente agir e com as nossas atitudes e com amor realmente refletir Jesus. A gente estava conversando antes de vir para cá e eu estava falando, até eu fiz uma pergunta a ela, né, porque ela fica me fazendo tantos questionamentos, e eu falei, o que é que leva o cristão a pensar que a gente não pode ocupar cargos altos na sociedade? E eu estava pensando sobre isso e por que a gente tem tanto esse... É como se a gente precisasse ficar dentro de uma caixa e a gente não pudesse ser um político reconhecido, a gente não pudesse crescer na nossa carreira, a gente não pudesse administrar uma grande empresa, porque é como se, não, você está se preocupando demais com as coisas do mundo, né? Onde, na verdade, quanto maior seja a sua posição, né? Quanto maior seja o seu poder de influência, porque eu estava lendo um livro e ele falava que o seu poder de liderança ele é medido pela quantidade que você consegue influenciar as pessoas. Então, quanto maior a sua liderança, mais você influenciará pessoas. Então, imagine que você está num cargo alto, você é um ministro do STF, você vira um presidente da República, quantas pessoas você consegue influenciar ali embaixo? E não é influenciar apenas com palavras, né? Volto a dizer, é influenciar com atitudes. Eu fiquei pensando esses dias que no Brasil a gente está com muitos jovens querendo empreender, né? Ou então, em João Pessoa, a gente tem o quê? Uns 60% de pessoas de cargo público? Por aí? Muitas pessoas saem da universidade, já querem fazer concurso, porque tem uma vida totalmente estável, né? E dificilmente eu escutei algum jovem falando, eu quero entrar no cargo público porque eu quero fazer a diferença. Não porque o salário é 20 mil, 30 mil reais e todo mês eu vou ter aquele dinheiro no bolso. Ou então, eu vou empreender porque o cargo público só dá aqueles 20 mil, mas eu quero ser empresário porque eu posso ganhar muito mais. E é impressionante quando você vê uma empresa grande, você já diz, está envolvido com o quê? Roubou aonde? É amigo de quem? De que político? E a gente sempre associa o sucesso a algum tipo de corrupção. Sempre associa, a maioria das pessoas. Mas antes de adentrar nesse segundo assunto, eu queria perguntar a vocês como foi que vocês decidiram. Eu quero ser empresário, eu quero ser juiz, eu quero ser uma carreira pública, eu quero ser parlamentar. Como vocês chegaram a essa decisão? Bruno Cunha Lima, 2 minutos. 2 minutos, viu? Você vai pedir para eu resumir minha vida em 2 minutos. 2 minutos. Resumo. Acho que todo mundo, quem viu a chamada nas redes sociais, viu que eu carrego um sobrenome comigo, tá? Que é um sobrenome que tem uma história na política aqui do Estado e que, em dado momento, eu brinco dizendo que ele oferece o bônus, mas também oferece um grande ônus, né? E eu disse isso essa semana numa entrevista, eu participei de uma entrevista, eu disse, eu sou alguém que você pode colocar o rótulo que quiser, né? Colocar o rótulo de crente. Uma pesquisa recente apontando as 3 classes mais desacreditadas do país. Em primeiro lugar, os políticos, com todos os méritos. Em segundo lugar, a polícia. Em terceiro lugar, os pastores. Repare bem quem eu sou. Eu sou um político que está diretamente envolvido com pastores pelo fato de ser cristão protestante. Mas, desde a minha infância, eu sempre tive essa percepção a respeito da política, né? Da responsabilidade. Minha avó, eu brinco que minha avó, ela estourou minha bolha muito cedo, minha avó e minha mãe. Eu tinha tudo para viver dentro da minha bolha, achar que o mundo era aquilo que me era ofertado. Quando eu adoecia, eu tinha um hospital particular de qualidade. Quando eu fui estudar, eu estudei nas escolas particulares das melhores em Campina, eu sou nascido e criado em Campina, e que aquilo ali seria meu mundo. Mas, desde muito cedo, minha mãe e minha avó, que minha avó é falecida hoje, mas sempre mantiveram um trabalho social bem ativo, elas me introduziram cedo nessa atuação social tal, e foi justamente isso,
Meu avô foi político na década de 70, depois voltou na década de 90, e na própria década de 90 ele saiu. Eu sou o segundo da minha casa que entra para a política, apesar de carregar o sobrenome, muita gente me vincula diretamente, mas eu sou de um segundo tronco da família, né? uma segunda raiz, vamos dizer assim. E na minha adolescência eu me converti. E desde muito cedo eu sempre tive essa percepção do que era a minha fé e do que era a minha vocação. Eu sempre gostei de política, sempre, desde a infância, pequenininho. E dentro disso aí, na adolescência, eu estudei para isso, eu me dediquei meu tempo inteiro para isso. Mas em dado momento eu decidi ser candidato. Fui morar fora, fizeram de tudo para eu não ser candidato, saí, fui morar fora, na mesma época que Priscila estava morando fora também. A gente não se conhecia, mas depois a gente descobriu. E eu volto. Me mandaram para fora pensando que eu ia fazer intercâmbio e ia desistir da ideia de entrar na política. Mas quando eu voltei, que eu vi tanta coisa dando certo lá, eu voltei com um desejo ainda maior de entrar na política, tendo essa compreensão. E quando foi, eu estou resumindo... Porque lá fora fazia diferença? Fato, quando você chegava, eu me lembro, o ônibus que passava perto da minha rua, lá na Inglaterra, ele tinha uma placa com os horários num papel, né? 7h12 da manhã. Quando dava 7h10, o ônibus apontava na rua. E eu dizia, não é possível que aqui dê certo e no Brasil não dê certo. Qual a diferença prática que nós temos a não ser as próprias pessoas? Então isso precisa ser replicado na minha realidade. Porque as pessoas aqui têm saúde de qualidade e onde eu vivo não. Né? Por quê? Por que isso? E aí eu decidi entrar na política, como disse, fui vereador, hoje estou na Assembleia, mas tem um fato muito interessante, eu me converti na minha adolescência, né? Mas como quase todo bom adolescente, eu vivia aquele período meio barro, meio tijolo, né? 10 minutos, viu? Passava um período na igreja, passava um período fora, passava um período na igreja, passava um período fora, mas eu sempre tive a compreensão do que era, como disse, a minha fé e da minha vocação. Aí, quando foi no final de 2016, Deus começou a falar ainda mais forte ao meu coração a respeito da minha missão, do meu, vamos dizer assim, do meu propósito, e eu caí do cavalo no início de 2017. Eu caí do cavalo e foi um período de um deserto enorme para mim. Eu digo que eu fiquei como Saulo quando caiu do cavalo e passou 3 dias. Eu passei 11 meses até compreender onde a minha fé e a minha vocação se tangenciavam. Se o propósito que me move fossem as finanças, o dinheiro, os recursos, eu não estaria na política, porque com ela eu não lucro. E aqui eu estou falando, eu dizia a pastor Netalice, acho que essa talvez seja a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, e quero agradecer a galera da Orla, pela me ofertar, pastor Kelly, a oportunidade de pela primeira vez falar na condição de político, mas na condição de servo do Senhor. E isso para mim, eu falo na presença dele com temor, porque pode virar minha vida ao avesso, sabe? Porque antes de me preocupar com minha reputação, antes de me preocupar com os meus eleitores ou com quem quer que seja, eu sei que existe um Deus do qual eu não posso me esconder. Então, a decisão de fazer política foi, de fato, por compreender a minha responsabilidade. Compreender um propósito pelo qual eu sou movido. Pri? Então, eu sou de família de empresários. Então, desde pequena, meu avô tinha empresa de ônibus. Logo, quando eu nasci, a minha mãe começou com a empresa de turismo, mas eu realmente tinha pavor a esse mundo empresarial, porque para mim era só estresse, só as pessoas fazendo as coisas erradas, um passando por cima do outro. Então, realmente, era algo que eu dizia que eu nunca iria fazer. Sempre fui muito tímida, não falava, não dava nem um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, imagine aí como é que eu ia estar na frente de uma empresa cheia de funcionários que precisavam me ouvir quando eu não atendia nenhum telefone.
Então, quando eu fiz 18 anos, minha mãe sempre dizia, 18 anos é casa, comida e roupa lavada. Você tem emprego, então se quiser alguma coisa mais, você vem trabalhar. E aí eu comecei trabalhando lá porque era o único emprego que eu tinha, né? E aí eu fui entrando, fui me apaixonando. Nessa época eu estava afastada de Deus, né? Eu passei 10 anos afastada. E há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, foi quando Deus começou a me pegar, fazer coisas assim, realmente deu uma reviravolta na minha vida. E eu lembro que a primeira coisa que foi ministrada no meu coração foi o porquê eu estava dentro daquela empresa, porque todos os dias eu ia para lá e eu olhava aquele monte de funcionário, né? Mas é como se você só fosse movido para fazer aquilo crescer. Até um dia eu estava conversando com meu irmão na sala de reunião e a gente falando sobre empresas de ônibus. O Bruno falou e eu me lembrei, a gente falando sobre por que aqui a gente não consegue fazer, tipo, paradas de ônibus que tem aqueles leitores em LED e que digam a hora que o ônibus vai estar vindo e que tenha algo mais bacana, que os ônibus sejam realmente ônibus que o pessoal entre, que não seja aquele alvoroço, que tenha realmente mais ônibus, né, nas linhas, tudo. E aí a gente estava comentando sobre isso e a gente falando, mas o problema é que as pessoas, quanto mais elas tiverem dinheiro, mais elas querem. Então, elas não querem, tipo assim, ganhar um pouco menos para poder dar algo melhor, né? Então, foi quando assim, a minha mente começou a mudar e eu comecei a entender que eu podia influenciar cada uma daquelas pessoas. Eu acho que foi um período que foi como se tivesse dado um estalo na minha vida, assim. Como se eu tivesse dado um estalo e, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com tudo o que Deus colocou nas minhas mãos, né? Eu sempre falo, quem me vê falando, até lá na empresa mesmo, eu sempre falo que aquela empresa não é minha. Aquela empresa é do Senhor. Ele me deu e eu tenho o privilégio de estar lá administrando. Então, o que eu tenho feito com o que Ele me entregou? O intelecto não é meu, por mais que eu ache que é meu, que é porque eu estudei em algum lugar ou porque eu fiz algum curso, mas o intelecto não é meu. É Ele que me dá a capacidade de todos os dias estar lá, de ter novas ideias, de poder realmente implantar o reino dele. E é engraçado como são pequenas atitudes, né, que fazem a diferença. Eu fiz aniversário essa semana e as meninas recolheram as cartinhas para mim. E eu acho que metade das cartinhas era dos meus funcionários. E nessas cartinhas eles sempre falavam alguma coisa e são pequenos gestos que mudam, transformam e às vezes até fazem com que eles se sintam capazes, né? Com que eles olhem e digam, poxa, eu pensava que eu era uma pessoa, mas na verdade eu sou outra. Então, foi daí realmente, foi quando eu voltei para Deus e eu decidi, não, eu preciso fazer a diferença, eu não posso ser mais um, porque esse negócio de falar, as pessoas estão cansadas de ouvir e não ver, né? Porque não adianta quando você não tem coerência entre a fala e as suas atitudes, elas são simplesmente meras palavras, hipocrisia e coisas que passam no seu ouvido, mas, na verdade, as pessoas não replicam. Elas não replicam, porque o que elas replicam é a identidade que você imprime nelas. E a identidade que você imprime é o que você faz, não é o que você fala. Não. Rosário? Bom, eu não venho de família de juristas. Na verdade, eu tinha sempre um senso de justiça desde pequena. E aí, quando eu fiz direito, eu queria advogar. E não pensava ser juíza. Nem passava na minha cabeça no início. Eu queria advogar e advogar muito. No auge da minha carreira de advocacia, eu tinha uma situação financeira bem confortável na advocacia. Eu sei que hoje é muito complicado, mas eu tinha nessa época. Deus tocou meu coração e disse, nem aqui não. Você não serve a 2 senhores. A época era uma situação, não por conta da advocacia, mas era uma situação em que eu vivia. E aí ele disse, você vai parar, você vai estudar. E aí eu deixei a advocacia. No auge dela, eu tinha uma situação muito boa, mas eu atendi o chamado. Aí eu estudei. Eu não tinha dinheiro no final do mês, porque a gente, quando estuda, acha que deve ter concurseiro aqui.
e sabe que a situação é complicada quando a gente faz concurso, né? E aí eu comecei a estudar. Aí eu passei no primeiro concurso, que foi lá no Amapá, para juiz. Thaís conhece essa história. Aí eu passei, eu queria muito passar, né? Porque Deus tinha colocado no meu coração que eu era juiz. Só que ele tinha dito assim, se você é juíza, não vai ser no seu estado, que era Paraíba, mas também não vai ser lá no Amapá. E aí lá no Amapá, meus queridos, eu estava no... iam passar só 24. Eu estava em 70 na oral. Eu passei em 10º. Foi quando me ligaram de lá, dizendo, doutora, olha, a senhora passou, vem assumir semana que vem. Pronto. Acabou com minha vida. 3 dias que eu fiquei trancada dentro de um quarto. Porque Deus tinha dito, não é lá. Eu já disse a você que não era lá. É louca, sai Satanás. E aí, olha, uma paz, se eu parar para pensar, era o estado em que paga quase igual no juiz federal. Lá era a carreira de magistratura estadual. Era um concurso que tinha 1000 inscritos. Foi antes da resolução, quem é concurseiro aqui, eu acho que deve entender, da resolução do CNJ, que regulamentava concurso. Então, você precisava lá no Amapá, nesse concurso que eu fiz, acertar só 50 questões e não tinha limites para a segunda fase. Então, bastava acertar 50. Eu acertei as 50, segunda fase, a oral foi realmente a mais complicada, mas eu passei. Só que aí aprovou a resolução do CNJ. Quando aprovou a resolução do CNJ, eu tinha que acertar 60 e tem que entrar na segunda fase entre os 300. Como é que eu ia acertar? Só que isso na prática, o concurseiro sabe disso, o concurso de juiz você tem que acertar mais de 70. Bom, eu não fui para o Amapá. Me chamaram de louca, de todo mundo, mas eu estava obediente, eu estava sendo obediente. Deus tinha dito, não é lá. E aí eu não fui para o Amapá. E aí você pergunta, mas tinha concurso em aberto de juiz? Não, nenhum. Só tinha no Amapá. E aí eu fiquei estudando, obedeci. Ele mandou estudar, fiquei estudando, abri o concurso Paraíba e Pernambuco. Quando abriu depois disso, abriu depois de quase 10 meses, abriu esse concurso. Aí abriu, foi suspenso. Tinha que estudar, ele mandou estudar, tinha perdido a oportunidade, podia estar lá exercendo. Quanto tempo já fazia? Foi quase 1 ano depois. Rapaz, foi Deus não, já tinha pensado. Quase 1 ano depois. Eu não tinha mais como voltar. Eu fiquei na 10ª. Num concurso complicado, porque no Amapá, no norte, geralmente se privilegia quem é da região. Eu sou do Nordeste, entendeu? E a oral do Amapá era com a banca dos desembargadores. Não era uma banca da CESP e tal. Então, assim, já tem uma chance maior de você, de um olhômetro, tipo... E eu saí de 70 no Amapá para 10º. Eu vinha numa margem de concurso público, eu não passava de 60 questões. Não passava de 60 questões. E aí eu disse, bom, fazer o quê? Quando abriu Pernambuco e Paraíba, foram 7.500 candidatos em Pernambuco. Voltando, o Amapá só tinha sido 1.000. 7.500 candidatos lá em Pernambuco. Mas estava lá. Passei na primeira fase da Paraíba, passei na primeira fase de Pernambuco. Foi para a segunda fase, Paraíba e Pernambuco. Era os finais de semana seguidos as provas. Na Paraíba, fazia pouco tempo que eu tinha, era uma segunda mãe, eu tinha perdido. E aquilo ali, eu fui para a segunda fase, que era a prova de sentença, extremamente arrasada. Mas eu fui. Saí da prova de penal da Paraíba e disse assim, não passo, já fui arrasada. Fui para a segunda fase de Pernambuco, final de semana seguinte. Quando eu deixei a advocacia, eu deixei a advocacia paga, aquela que eu recebia. Eu passei a ter uma advocacia voluntária. E aí, nessa advocacia voluntária, na igreja que eu faço parte, que é a Cidade Viva, tinha um projeto dentro do presídio Júlia Maranhão, quando eu conheci Thaís. E nesse presídio, eu ia toda semana, junto com mais 2 colegas que não puderam estar aqui hoje. E lá no presídio Júlia Maranhão, eu ia religiosamente, toda sexta-feira. Quando eu fazia cursinho, muita gente chegava para mim e dizia assim, eu só deixo
não, eu só deixo para fazer alguma coisa na obra do Senhor quando eu passar. Só que tem que ser agora. Vocês vão entender porque quando eu chegar no concurso. E eu continuei, toda sexta-feira, indo. Conhecendo a realidade, tocando em quem ninguém queria mais tocar. Porque tocar em empresa não é fácil. Trabalhar com ressocialização não é fácil. Trabalhar com quem comete crime não é fácil. Mas eu ia lá. Bom, voltando ao concurso, segunda fase lá de Pernambuco, prova de sentença. Quando eu fiz a prova civil, a sentença civil foi no sábado, a sentença penal era no domingo. Eu me lembro que eu abri a prova, vou pegar a sua Bíblia. Eu me lembro que antes de começar a prova, eu fechei os olhos e disse, Deus, eu sei que eu já não passei lá na Paraíba. Eu sei que tu tens o melhor para mim, mas eu estou cansada. Mas eu sei que tu tens o melhor para mim. É a única certeza que eu tenho. E aí eu abri a prova. Quando eu abri a prova, que eu olhei, as lágrimas começaram a descer. A prova, a sentença penal, era uma sentença de execução penal. Uma sentença de execução penal, ela era tudo o que eu tinha visto nos últimos 3 anos dentro do presídio Júlia Maranhão. A sentença penal, de execução penal, quando eu fui pesquisar em concurso público, nos últimos... Na verdade, eu não achei nenhum para juiz que tivesse caído uma sentença de execução penal. Quem é da área de direito aqui talvez entenda, fique mais claro, porque eu não tenho como ser tão claro. Porque existe a sentença normal que a gente está acostumado, que tem a pena, a dosimetria, e tem uma sentença de execução penal, que é quando a gente manda a pessoa para um regime aberto, semiaberto. A que caiu foi essa, nunca caiu em concurso. Aquela sentença eu tinha visto nos últimos 3 anos, trabalhando lá no Júlia Maranhão, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim, não vai não, você está perdendo um dia de estudo. E Deus tinha o melhor, Deus tinha guardado para mim. Na primeira fase, para quem só acertava 60, eu acertei 83. Para resumir, eu fui 2º lugar do concurso. E hoje eu estou como juíza lá em Pernambuco. Aí, aquilo que eu digo, ele não me queria aqui porque ele tinha dito desde o início. No teu lugar não é lá, teu lugar é em outro lugar. Mas onde tu botar os teus pés, a minha graça vai alcançar. É onde eu estou em Pernambuco. Eu vou fazer minha última pergunta, mas quem já tiver preenchido as perguntas pode levantar a mão que as meninas vão recolher. E eu vou fazer... Repa pode já ir recolhendo as perguntas. Eu vou fazer minha última pergunta e realmente preciso que a gente seja um pouco sucinto, porque já são 9 horas e eu só quero... Eu tomei menos tempo que ele, viu? Bruno, se controle nessa resposta, tá bom? Mas realmente eu vou dar 5 minutinhos para cada, tá bom? Porque aí eu quero realmente abrir para as perguntas. Coloque aí, viu? Na Alemanha de Hitler, a gente poderia perguntar como ser um cristão no regime totalitarista do nazismo. Nos Estados Unidos, de Martin Luther King, a gente pode pensar como um cristão, um negro, pode viver onde num ônibus só tinha espaço para branco. E aí eu pergunto, no Brasil, como é que a gente pode ser cristão olhando a desigualdade e a pobreza? No Brasil... no Brasil... Ele bota para começar para ele poder ficar com o resto do meu minuto, entendeu? A lógica já começou, né? Tô vendo. Você como empresária, como é que você pode ver um cristão que vê a desigualdade e a pobreza? Eu acho que o principal foco do empresário é gerar renda, né? Gerar emprego, porque esse paliativo de tentar resolver somente o sintoma, mas não resolver o que causa, não adianta. Então, eu acho que o que o empresário deve olhar é quanto de emprego eu consigo gerar, né? Eu sempre digo que toda decisão que eu vou tomar, eu olho e eu vejo o tanto de famílias que estão dependendo daquela minha decisão para que elas não fiquem desempregadas, para que a própria... agora, no ano de crise, eu vi os meus amigos falando do tanto que houve corte de funcionários. E, quando eu olhava aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, será que isso vai chegar na minha empresa? Porque é tão difícil você ter que fazer um corte de funcionários, que imagine que era uma família que dependia de você
e que a partir daquele momento ela não vai ter mais. Geralmente, né, principalmente as famílias de baixa renda, eles têm muitos filhos, então somente uma das pessoas do casal trabalha. Então, aquela família ela ia ficar totalmente desamparada. E o mundo empresarial é isso, né? Você dá Mas parte. deixa eu abrir só uma pergunta rapidinho, entrando nos 5 minutos. Está nos 5 minutos, veja aí. Quando o empresário olha para um funcionário e a gente vê o salário mínimo, né? E a gente vê a igreja, onde a gente também precisa lutar contra o próprio limite, né, do salário mínimo. Será que realmente o salário mínimo ele é justo? Será que eu consigo sustentar uma família com o salário mínimo? Então, o empresário, quando ele olha para um funcionário, hoje, você só aplica aquele salário mínimo e ponto, ou você realmente vê o quanto ele produz, aquilo que é justo? Você, como cristã, como você pensa sobre? Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem uma visão muito diferente, né? Na verdade, quem trabalha aqui em empresa familiar sabe que é muito difícil, porque existe é como se fosse, como a minha mãe, que é a diretora, ela tem um jeito dela de direcionar as coisas, de tomar decisões, e aí quando eu chego com o meu jeito e a minha forma de gerir, né? E quem fez entrevista de emprego lá comigo e com o Kainan, eu e Marcela, até eu sempre falo que eu quero que as pessoas cresçam. É claro que é muito difícil a gente colocar já a pessoa com salário alto, porque existe essa... A empresa ela precisa entender qual o papel que aquela pessoa vai fazer na empresa. E também, claro, a gente já passou por várias e várias situações onde a gente traz a pessoa com salário mais alto e a gente investe na pessoa e de repente a pessoa lhe deixa. Mas a minha intenção é que as pessoas elas possam crescer. E eu sempre digo que eu quero que as pessoas elas cheguem e digam assim, eu trabalho na Look, mas eu amo trabalhar na Look, independente se alguém me oferece até outro lugar, mas eu amo trabalhar ali. Eu não quero que elas daqui a 10 anos olhem e digam, olha como a Look cresceu, e tudo, eu continuo funcionário e tal, mas ela continue no mesmo lugar. Não, que elas possam crescer, porque quando as empresas crescem, os funcionários precisam crescer. E a economia assim, cresce. A economia cresce, a gente consegue gerar mais emprego, e as pessoas que estão lá dentro devem crescer, gente. Isso é justo, né? A gente fala muito sobre isso, às vezes quando a gente vai determinar salário, e a gente sempre pergunta, será que isso é o justo a ser pago? Não, mas todo mundo paga assim, certo? Todo mundo paga assim, tá bom, mas é o justo? Será que isso é o que realmente essa pessoa merece, o que ela nos entrega? Então, essa tem sido realmente uma identidade que a gente tem tentado plantar na empresa. Não é fácil, principalmente quando tem essa geração realmente que vem dessa época de que a gente paga, estou pagando e ela tem que aceitar isso que se paga no mercado. Então, realmente é muito difícil, mas como você consegue transformar realmente por pequenos gestos? Eu acho que esse, apesar de tantas pessoas não entenderem que esse também é um fato de você reconhecer, de você amar, de você tornar aquela pessoa como se ela se sentisse mais digna, assim, sabe? Até como se ela florescesse. Então, essa também é uma forma que a gente pode expressar, né? E abençoar aquela pessoa, porque somente juntar dinheiro, isso é algo, às vezes até para mim, o pessoal fala que eu sou meio louca, né? Mas eu não consigo entender muito esse mundo empresarial que só pensa em juntar dinheiro, ver a conta crescer, a conta crescer, a conta crescer, a conta crescer. Claro que a empresa precisa ser saudável, mas... Gente, é tanta gente que precisa ser empregada, tanta gente que está ali batalhando e você somente colocando o dinheiro na sua conta bancária, realmente é algo que, para mim, não faz sentido nenhum. Rosário? Ganhou 3 segundos. Thaís, é o seguinte, na minha perspectiva e diante do que eu vivo pelo meu trabalho, é fazer justiça. E aí fazer justiça é sair da minha zona de conforto. Porque a minha zona de conforto é o gabinete. Está de trás de um gabinete. Por onde eu passei enquanto magistrada, no sertão, aqui eu sou juiz em Goiânia
aqui pertinho. Além do trabalho de levar a justiça através de processos, eu sempre saí da zona do conforto. Por onde passei tinha o quê? Projetos. Projetos de ressocialização com menores, projetos através com adolescentes, através da educação. Aqui em Goiânia a gente tem projetos com palestras nas escolas. Então, assim, sair dessa zona de conforto que a gente tem. É muito cômodo realmente para mim e é muito fácil você ficar por detrás de um gabinete só fazendo o básico, é o que eu digo. A gente tem que fazer muito mais. A gente vive num mundo de desigualdade, a gente vive num mundo de injustiça, a gente vive num mundo de falta de igualdade, e o mínimo que eu posso levar como instrumento de Deus ali é o contrário. Lá onde eu trabalho, o atendimento, ele é igual para qualquer um. Você não precisa marcar a hora, não tem isso de chegar e eu vou... Não, você vai chegar e vai falar. Pode ser um advogado, como ser qualquer pessoa. Qualquer um, entra e fala. Eu estou ali para servir. Eu acho que é o que falta hoje, é você ter dentro de você que você é servidor. Não servidor público, eu vou muito mais além do que isso, eu sou servidora de Cristo. Eu estou ali muito mais do que isso. Então, é difícil trabalhar com a desigualdade, é difícil trabalhar hoje no mundo que a gente vive. Agora a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que sair de trás da nossa zona de conforto e dar um pouco mais. E esse um pouco mais, na minha perspectiva, no meu trabalho, não é só comigo, mas com quem trabalha comigo, é dar um pouco mais para aquelas pessoas que chegam, porque 90% das pessoas que chegam são pessoas que são humildes, são pessoas que dependem, são pessoas que estão ali, que talvez não tenham nem o mínimo de noção que se passa. E a nossa função é essa. E nesse espaço de sair dessa zona de conforto, de fazer, o que eu digo sempre. Thaís me perguntou, acho que a gente conversando, e disse assim, a gente, lá na Vara, a gente tem um índice muito grande, hoje eu trabalho com família, a gente tem um índice muito grande de acordo. Chega a 90% a 99%, a depender do período de acordos. Thaís perguntou, você já ganhou alguma coisa com isso? Foi isso que você me perguntou, não foi, Thaís? Eu disse, não, e nem procuro isso. E aí depois eu fiquei pensando, sabe por que eu não procuro? E nem quero. Porque eu acho que a nossa função, era para ser o ministério, quem diz isso eu acho que é até Jonas Madureira, ministério do holofote. Porque o holofote, ele está aqui, ele não traz o brilho para si. Ele faz os outros brilhar. A minha função lá dentro, a função dos meus servidores, é levar o brilho, é levar a justiça, é levar um pouco de Deus e mostrar Ele, tão somente Ele, como instrumento. E fazer isso, a gente conversou sobre isso também, fazer isso no Estado laico, né? O famoso Estado laico, a Juíza falando nisso, Thaís até me perguntou, como é que tu concilia? Eu faço casamento falando em Deus, porque isso aqui é fonte de direito. Eu faço casamento com isso aqui. Mas o Estado é laico. O Estado ele é laico porque não pode impor uma religião, uma verdade. Mas o fato do Estado ser laico não me impede, na liberdade de crença, de falar do amor de Deus. Eu não estou impondo a ninguém. No dia a dia da gente, a gente acha que só um ou outro... não, só quem pode falar talvez seja só o pastor. Não. A gente tem que falar, a gente tem o dever de falar, a gente tem que abrir a nossa boca, a gente tem que falar o que está aqui. A gente não precisa impor. A diferença é justamente essa. Rosário, juíza, ela faz casamento. Rosário, juíza, faz divórcio, faz tudo. Fala do amor de Deus. Mas eu não imponho nada, porque nem ele impôs. Então, assim, o que eu posso resumir é sair da nossa zona de conforto. Deixa eu abrir só um parênteses, está nos 5 minutos? Abrir só um parênteses, que eu estava conversando com o Rosário sobre divórcio, e Rosário estava falando nas audiências de divórcio, quando ela percebe que tem possibilidade de reconciliação, ela para a audiência, manda eles voltarem e remarca a audiência. Então, isso também é perceber os momentos que a gente pode ser cristão, né? De perceber, caramba, existe aí uma reconciliação. Então, eu vou parar aqui o processo para que eles possam se reconciliar. E não olhar aquele processo só como um número passa. E vocês que se resolvam aí com o problema, né? Bruno Cunha Lima? 5 minutos. Se eu for fazer um esforço enorme,
5 minutos. Mas veja só, eu comecei falando, a igreja brasileira como um todo, ela sofre uma influência muito grande do fundamentalismo americano, sobretudo pelas portas do movimento pentecostal, né? A separação entre o que pode e o que não pode, entre o que é permitido e o que não é permitido. Durante muito tempo se disseminou a ideia de que política não é coisa de cristão, né? Você ouviu isso, sobretudo quem está há mais tempo na igreja, ouviu de forma muito mais verdadeira essa afirmação de que política não é coisa de cristão, e dependendo da igreja que você for, você ainda vai ouvir algo a mais, que isso política é coisa de Satanás, né? Deram uma segunda paternidade a ele, uma segunda coisa para ele tomar posse. E isso fez com que a igreja, não a instituição, mas a igreja pessoa, se ausentasse de fazer política. Abstraísse o fato do nosso dever de fazer política sob o argumento, mais uma vez, de que política é coisa de político, política não é coisa de cristão. E a partir daí nós começamos a perder uma guerra, nós, enquanto povo de Deus, nós começamos a perder sucessivas batalhas para uma mente cauterizada, voltada para a secularização e, sobretudo, para... Eu posso procurar uma palavra assim, para... você tentar diminuir os conceitos e os valores morais que nos trouxeram até aqui. E aí isso esbarra, inevitavelmente, na nossa responsabilidade individual, né? Enquanto cristão. Tem um livro que diz assim, Estado e igreja não, política e religião sim. Mostrando que, se você pegar a narrativa bíblica, ela é essencialmente uma narrativa política. Desde o princípio, quando... E aí uma discussão, eu não vou entrar nela, mas há uma discussão a respeito de quando os governos são instituídos, mas Paulo, em Romanos 13, diz que os governos são instituídos para punir o mal e recompensar o bem. Então, a nossa responsabilidade, dentro de um Estado laico, a compreensão de que, de fato, o Estado é laico, mas o Estado é laico, mas não é ateu. O Estado é laico, mas ele não é arreligioso, porque as pessoas não são arreligiosas, as pessoas não são amorais, as pessoas não conseguem abstrair as suas concepções a partir daquilo que você é. Por exemplo, nós temos ao longo da história aí diversos exemplos de legislações que tiveram fundamentações cristãs, mas que não são leis que impõem religião. Exemplo, Thaís já falou sobre Martin Luther King, um pastor da Igreja Batista da Convenção do Sul, que lidera o movimento americano contra a segregação racial. Você pode lembrar ali William Wilberforce, um parlamentar britânico que foi responsável pela lei que aboliu a escravidão. E todas essas fundamentações são fundamentações cristãs, muito embora as leis não sejam leis que impõem religião. Então, uma coisa é você ter o motivo de uma lei, ou o motivo de sua ação, o motivo de seu posicionamento, outra coisa é propriamente o conteúdo do seu posicionamento. E aí você ser cristão é você ser cristão e ser político. Se você, Thaís, Priscila, Rosário, todo mundo aqui, a política ela está num péssimo estado de degradação moral, de degradação social, e com todas as razões. Você liga o jornal, não se fala mais em bilhão, agora não se fala mais em milhão, se fala em bilhão de desvios de recursos, disso, daquilo outro. É lava-jato, é mensalão, é isso. Então, quando você vê tudo isso, você vê, sobretudo, uma representação evangélica que é caricata e folclórica. São pessoas que, a pretexto de representar o Evangelho de Cristo, saem gritando, está repreendido, isso, aquilo, outro, e que, na maioria das vezes, resumem toda a sua atuação política em pautas como ideologia de gênero, aborto e drogas. Quando, sob a perspectiva cristã, há diversos outros assuntos que precisam ser discutidos. Porque, mais uma vez, a fé autêntica não se impõe.
Então não é papel do Estado impor uma religião, certo? Se a fé autêntica não se impõe, então é responsabilidade da igreja não governar, mas ministrar a palavra. E é responsabilidade do cristão exercer influência expressiva na condição de cristão, quer seja o lugar que ele esteja. Quer seja na condição de empresário, quer seja na condição de juíza, quer seja na condição parlamentar. Eu preciso exercer influência de acordo com aquilo que nos trouxe até aqui em matéria de perspectiva. Porque Sproul, R.C. Sproul, que morreu há poucos dias, disse que a igreja não é o Estado, mas ela é a consciência do Estado, né? A fé, ela é a consciência do Estado. Nós precisamos, porque nos primórdios de tudo, antes de algum filósofo, antes de alguém vir falar sobre isso, foi a igreja, a religião que ensinou a não roubar, a não matar, né? Então, esse conceito, essa responsabilidade, nós precisamos entender. Se o Estado não pode impor uma religião, nós precisamos nos valer da nossa liberdade religiosa, da nossa liberdade de expressão, para não impor nada a ninguém, mas para defender e, sobretudo, a igreja se mobilizar. A igreja que eu falo não é a igreja, o templo, mas os cristãos se mobilizarem em defesa da nossa ética, em defesa da cosmovisão cristã, tendo a compreensão que nós precisamos respeitar quem diverge, respeitar quem é contrário, mas nós não podemos... Bertolt Brecht diz que um poeta, ele diz que a democracia ele é uma superstição numérica. As pessoas esperam que quem tem 50% mais um dos votos passe a ser não mais o governador, o prefeito ou o presidente, mas passe a ser o salvador da pátria, aquele que vai trazer solução desde a crise financeira, a reforma tributária que o país precisa, até a briga de vizinho. Vai ser alguém que vem trazer todas as soluções, e nós temos só a responsabilidade de 4 em 4 anos ir à urna e votar, quando não é assim que funciona. A responsabilidade do cristão, ela tem que ser produzida e conduzida todos os dias. E como cidadão, como prevê a própria Constituição. Exatamente. Né? Então, eu tenho mais para falar, mas eu vou resumir. Pessoal, eu escolhi aqui 3 perguntas. Vocês têm 1 minuto para responder. Muitas perguntas são muito parecidas, então eu vou resumi-las, tá? Porque aí a gente já pode... 5 minutos, né? Porque aí a gente já pode falar um pouco sobre o pub que vai acontecer e a gente já vai finalizar o nosso primeiro Fora da Caixa. Então eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas só complementando o que Bruno estava falando, é interessante que a gente admira demais a Europa pelo desenvolvimento dela. E aí tem um filósofo que eu sempre falo dele, Vishal Mangawad. Ele fala que a Europa, ela é ética porque ela foi fundada no cristianismo. E a gente precisa, como cidadão, né, agir como cristão 24 horas, entender nossa responsabilidade como cidadão. E é interessante que a gente fala que o cidadão, ele parece que impõe a responsabilidade para o político, mas ele não sabe os 5 primeiros artigos da Constituição Federal, assim como o Davi Lago estava falando hoje. Então, a gente precisa também entender nosso papel como sociedade, né, como cidadão. Mas vamos lá para as perguntas. Bruno, vai ser o primeiro. Deixa eu só fazer um comentário, é bem rápido. 30 segundos. Tá. Você concebe, daqui de cima do púlpito, por exemplo, estou citando um exemplo, tá? Pastor Kerley olhar para a igreja e dizer: crie seus filhos de acordo com aquilo que Deus espera, e ele não dizer o que é que Deus espera na criação dos filhos. Ou o pastor Sérgio, na Cidade Viva, dizer: tenha uma conduta profissional de acordo com aquilo que Deus espera. Você não vai aceitar ele simplesmente não dizer o que é que Deus espera. Então, por que nós aceitamos, na grande maioria das vezes, que às vésperas de um processo eleitoral, as igrejas como um todo se resumam a dizer: vote de acordo com o que Deus espera, e não dizer o que é que Deus espera de governantes e governados, porque essa é uma relação de mão dupla, né? Não é só o governante que exerce o papel, o governado é que, na verdade, constitui aquela autoridade. Então, essa responsabilidade é uma via de mão dupla. E aí, completando, mas de verdade, completando, Antônio Carlos Costa, ele fala que o papel do cristão, ele tem uma responsabilidade social com a cidade em resolver os problemas, onde você vê um copo quebrado, você pode solucionar. A questão de pressionar o poder político naquilo que você não pode resolver, mas ele pode, como, por exemplo, o salário.
e a gente como igreja ir para fora e falar de Cristo como Senhor e Salvador, onde a nossa vida não é só essa, mas ela é eterna, e por isso nossa vida tem um sentido, né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Bruno, você tem 1 minuto, por isso que você é o primeiro, já é uma pressão. Bruno, no meio político, ele hoje é um meio dito pela sociedade como corrupto. Como ser um cristão e você não ser corrompido pela política, então você seria em tese, ou na prática, a minoria, e como você encara leis, você só tem 1 minuto, viu? Como você encara leis que vão contra o teu princípio cristão? 1 minuto. O poder não corrompe as pessoas corrompem o poder. Ponto. Né? Ninguém vai chegar lá, um anjo de candura, e de repente, porque passou a ser parte daquilo ali, ou de uma assembleia, de uma câmara municipal, alguma coisa, você passa a ser corrupto. Não, isso não existe. Né? Até porque ninguém é nada para... Essa conversa de que o homem é fruto do meio é uma alternativa que se criou para gerar responsabilização social, a responsabilização dos outros por problemas que são nossos. Então, como eu me porto, por exemplo, na grande maioria das vezes, porque eu decidi remar contra a maré, só para citar um exemplo, nós estamos às vésperas de um processo eleitoral, eu cheguei para as minhas bases eleitorais, sobretudo para aquelas que, dentro da lógica normal da política, iriam me exigir algum dinheiro para a eleição, para comprar voto, e disse, comigo não funciona assim, sintam-se liberados, comigo funciona assim, assim, assim. Se não concordarem, vão em paz, Deus abençoe, sem problema nenhum, nós mantemos a nossa amizade. Mas se quiser votar comigo, se quiser trabalhar comigo, tem que ser dessa forma. Inclusive, muita gente está me chamando de louco. Mas, é aquilo que Rosário disse, existe uma razão de ser para isso. Se você visse José na cadeia, você diria que José estava pagando por alguma penitência, mas a cadeia foi necessária para transformar José em governador. 3 anos ali no Júlia Maranhão foram necessários para que ela soubesse o que era uma sentença de execução penal, e foi a sentença de execução penal que levou ela à condição de juíza. Então, o cristão, ele precisa, e eu me porto assim, por exemplo, aqui na Paraíba nós votamos no início do mandato o Plano Estadual de Educação, que vinha recheado do começo até o fim de termos de ideologia de gênero e opção sexual para tratar com crianças a partir dos 8 anos. O autor da emenda para retirar isso fui eu. Aliás, foi a autoria dupla, eu e um colega. Nós apresentamos essa emenda, vencemos e retiramos a ideologia de gênero e a opção sexual por uma condição, obviamente, moral, mas antes de ser uma condição moral, uma condição de conflito da realidade do Estado, porque nós precisamos preservar as crianças, essa conceituação toda, e isso é o que eu sou. À época, eu me lembro de um debate que foi travado com uma colega lá, que é ativista do movimento LGBT, e ela disse, olha, você, qual foi o termo que ela usou? Você é muito conservador, algo assim. Eu digo, olha, deputada, se a senhora estiver usando esse termo para tentar me adjetivar pejorativamente, eu lhe aconselho a arrumar outro adjetivo, porque esse a senhora, na verdade, vai estar enaltecendo uma condição que, de fato, eu tenho em alguns momentos. O cristão, ele não é ideologicamente fixo, tá? O cristão não é de esquerda nem é de direita. O cristão é cristão. E, em alguns momentos, ele vai se comportar como conservador, e em alguns momentos, ele vai se comportar como revolucionário e remar contra a maré. Obrigada, Bruno. Rosário, como lidar com leis anticristãs e sua consciência cristã nas decisões? Quem me dera. Bom, Thaís, existe... Por exemplo, não vou entrar em polêmica, mas o direito do casamento homoafetivo, por exemplo. Bom, eu já fiz casamento homoafetivo, eu não tenho como me excusar, eu não posso. Ali eu estou enquanto Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e aí eu não tenho como dizer que não vou fazê-lo. Aí você me pergunta, e você faz com cara feia? Não, eu não faço com cara feia. Aquilo não é da minha consciência, aquilo dali eu não concordo.
Mas eu não excluo aquelas pessoas de falar do amor. Você não concorda com a prática, mas você concorda com o direito. Isso. Eu estou no estrito cumprimento do dever legal. Ali eu estou enquanto Estado. Toda autoridade ela é constituída por Deus. O Estado fez a lei. Eu tenho que cumpri-la. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o casamento, seja um casamento homoafetivo ou qualquer outra lei que ela diz, né? Bruno, Minha atuação. Bruno, rapaz, tu já respondeu tua pergunta. Mas eu vou deixar ele complementar, mas é isso mesmo. A gente sofre bastante, mas é como eu te disse, eu já fiz, e não fiz só um, eu já fiz vários casamentos homoafetivos, eu não me oponho a fazer, e nem posso me opor a fazer, porque ali eu estou enquanto Estado, o faço, mas falo do amor de Deus. Eu não deixo de fazer. Porque antes de qualquer evangelização, Deus amou. Deus amou. Não é o fato de estar lá duas pessoas. Eu não posso, nem posso, nem devo e nem vou excluir, porque eu sou tão pecadora quanto eles. A diferença é só no pecado, mas eu sou tão pecadora quanto eles. Então eu não posso fazer cara feia, eu não faço cara feia, eu falo do amor, eu continuo falando do amor de Deus para eles lá, mas não imponho. Eu falo desse amor. Assim como Jesus, quando se encontrou com a prostituta e tantos outros, né, tratou como pessoa. Ariovaldo Ramos, ele fala justamente sobre isso, que no casamento homoafetivo existe um direito, né? Ele tem o direito de casar. Agora, a prática, aí você confronta realmente com a Bíblia, com aquilo que você acredita. Isso. Pri, para terminar, no cenário de crise em que nosso país vive, como é possível o empresário cristão se comportar e aplicar a forma justa nas novas leis trabalhistas? Eu passei por uma situação há mais ou menos um ano atrás que me confrontou muito, né, sobre essa área realmente empresarial, enquanto essa área trabalhista, também enquanto principalmente, que eu acho que é a área que mais afeta o empresário, que é a parte da sonegação, né? E a gente sempre fala, as pessoas falam, né, mas todo mundo faz isso, toda empresa faz isso, se a empresa não fizer, ela não vai sobreviver. Né? Se a empresa não se render às novas leis trabalhistas, ela não vai sobreviver. Se ela não se render a não sonegar, a ser realmente fiel, ela não vai sobreviver. Mas, gente, se eu creio que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Todo-Poderoso, Ele me deu aquela empresa para administrar, e Ele não é capaz, aquela empresa não é capaz de gerar lucro a ponto de eu não ir de encontro com nada que vá ferir a santidade dele, então tem alguma coisa errada. Ou aquela empresa realmente não deve existir, ou eu realmente que não estou sabendo aplicar a coisa certa, porque eu realmente não acredito que as coisas venham e a gente precise, como se fosse, se flexibilizar para que você possa entrar nos moldes de todo mundo. Então, realmente, eu acho que a gente precisa, sim, cumprir as leis, mas não ir de encontro com algo que seja bíblico, né? Aí eu já acho que... Ser cristão do início ao fim, que Deus vai nos honrar. Vai, eu creio muito. Gente, esse é o nosso primeiro Fora da Caixa. Eu quero chamar o pastor Neto. Quero agradecer Rosário Arruda, Bruno Cunha Lima e Priscila Teixeira. E nós só vamos falar com vocês agora sobre o Pub 737, que vai ser o nosso hambúrguer gourmet. Pastor Neto.